Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos iniciar a semana 2 do PET volume 4 de língua portuguesa. Então, a semana 2 nós temos aí o eixo temático, estilos de época na literatura brasileira e em outras manifestações culturais. Tópico, ler textos e obras representativos do modernismo brasileiro, produtiva e autonomamente. Temos aí algumas habilidades, conteúdos relacionados, explicar a importância dos movimentos de vanguarda para a literatura brasileira contemporânea e a interdisciplinaridade é literatura brasileira. Então, na nossa primeira atividade, nós temos aí o resumo da obra Macunaíma, do escritor Mário de Andrade, que é um símbolo do modernismo brasileiro. Então, Mário de Andrade, juntamente com Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti e Menotti Del Pitta, formaram o grupo modernista que ficou conhecido como o Grupo dos Cinco, durante o modernismo, durante a fase modernista. E o Mário de Andrade ele foi um símbolo do modernismo brasileiro, teve um papel preponderante na organização da Semana de Arte Moderna, que aconteceu em São Paulo em 1922. Macunaíma é uma obra atemporal, ou seja, não segue uma ordem cronológica, faz crítica ao romantismo. Em Macunaíma, o índio faz refletir sobre o que é ser brasileiro. Apresenta uma série de acontecimentos divertidos e, além disso, recorre a uma abordagem cômica para representar o caráter nacional. Tem influência das vanguardas europeias, do surrealismo, do dadaísmo, do futurismo, do expressionismo, ou seja, uma narrativa mítica, ações ilógicas, oníricas. Então, são características aí, das vanguardas europeias. Aborda a temática do índio, valoriza a linguagem coloquial, valoriza as raízes e a diversidade cultural brasileira, abrange aí todo o território brasileiro, as etnias, as diversas linguagens. Mário de Andrade registrou, através do personagem principal, aquilo que considerava típico da personalidade do homem brasileiro: ser esperto, ardiloso, dissimulado, preguiçoso, mulherengo e malandro, e dentre outras características, dentre outras coisas. Os profundos conhecimentos do autor, de Mário de Andrade, no que diz respeito ao folclore e às lendas do Brasil, também é um ponto que se destaca em diversas partes da obra Macunaíma. Ele fala muito dessas lendas, do folclore brasileiro. Então, vocês têm aí o resumo da obra. Eu não vou ler, vou deixar que vocês leiam. Vocês vão ter que ler o resumo todo para vocês conseguirem fazer as atividades. Aí nós temos aí a atividade 1, sobre Macunaíma Responda. Macunaíma, obra-prima de Mário de Andrade, é um dos livros que melhor representa a produção literária brasileira do século XX. Sua principal característica é ser um texto em que o autor subverte, na linguagem literária, dos padrões vigentes, ao fazer conviver, sem respeitar limites geográficos, formas linguísticas oriundas das mais diversas partes do Brasil. Retire do resumo de Macunaíma trechos que corroboram essa afirmativa e exponha-os abaixo. Ou seja, o que é para fazer nessa questão 1? Aí vocês têm que voltar na obra, tem que ler novamente, tem que observar esta obra. O livro Macunaíma apresenta uma variedade linguística muito grande, de regionalismos, gírias e até uma linguagem mais culta, porém prevalecendo a linguagem coloquial, não respeitando limites geográficos, ou seja, apresentando formas linguísticas das mais diversas partes do Brasil. Aí está pedindo, retire do texto, retire do resumo de Macunaíma trechos que corroboram essa afirmativa e exponha-os abaixo. Ou seja, trechos que comprovam essa afirmativa, que há essa variedade linguística. Então, vocês vão analisar trechos que isso aqui eu acredito que não seja de uma região específica, de outra. Então, vocês vão copiar trechos, retirar trechos da obra, do resumo da obra, que vocês acreditam que sejam de diversas partes do Brasil, que não seja de um lugar específico. Segunda atividade. Em Macunaíma, temos vários personagens com nomes bem diferentes do que estamos acostumados a encontrar na literatura brasileira. Sítios,
Caso consiga, apresente a etimologia de alguns desses nomes, né? O significado, a origem. Então, vou voltar aqui no texto. Tem alguns, ó, Jiguê, Seio-si. Então, nós temos aí algumas palavras diferentes, né? Então, de heróis, nomes de heróis que geralmente a gente não encontra em outras obras. Então, vocês vão ler o texto todo e vocês vão retirar alguns nomes de heróis aí que vocês não conhecem e tentar fazer uma pesquisa, né? Ó, Icamiabas, cartas para as Icamiabas. Vocês vão ter que retirar aí do texto palavras desconhecidas, né, de nomes de heróis, de nomes de personagens da obra e tentar dar um significado. Aí vocês vão ter que fazer uma pesquisa, tá? Atividade 2. Questão do vestibular da Universidade Federal do Ceará, UFC, 2012. Marque a resposta correta. Macunaíma é uma obra plural, composta na medida em que: letra A, obedece às características circulares e fechadas do romance psicológico? Será? Como toda obra tradicional, observa a linearidade da narrativa, onde cada personagem age separado? É uma obra tradicional? Ela tem essa linearidade da narrativa? Letra C. Aproxima técnicas românticas das modernas na estruturação do romance como um todo? Ela, na realidade, ela é o contrário, né? Ela faz crítica ao romantismo, né? Não aproxima técnicas românticas. Letra D. No corpo da narrativa, dá um tratamento único para cada personagem apresentada? Tem um tratamento único ou todas são tratadas de formas diferentes, das formas que elas realmente, né, vão se apresentando na obra? Ou letra E. Tal como a rapsódia, trata de vários temas ao mesmo tempo, entrelaçando-os numa rede múltipla de cores e sons dos mais diversos. É um texto que realmente tem vários sons, ou seja, tem vários dialetos, né? Tem várias etnias. Na própria atividade, aqui da número 1, fala, né, que é na linguagem literária dos padrões vigentes ao fazer conviver sem respeitar limites geográficos, formas linguísticas oriundas das mais diversas partes do Brasil. Então, não é uma coisa só, a obra é uma miscelânea, né, ela tem uma miscelânea. E atividade 3, questão de vestibular da Universidade Federal do Ceará, também em 2012, marque a resposta correta. Macunaíma, obra-prima de Mário de Andrade, é um dos livros que melhor representam a produção literária brasileira do presente século. Sua principal característica é: letra A, traçar, como no romantismo, o perfil do índio brasileiro como protótipo das virtudes nacionais? Trata das virtudes nacionais? Né, das virtudes do brasileiro? Letra B. Ser um livro em que se encontram representados os princípios que orientam o movimento modernista de 22, dentre os quais o fundamental é a aproximação da literatura à música. C. Analisar de modo sistemático as inúmeras variações sociais e regionais da língua portuguesa no Brasil, destacando em especial o tupi-guarani. Modo sistemático? Letra D. Ser um texto em que o autor subverte, na linguagem literária, os padrões vigentes, ao fazer conviver, sem respeitar limites geográficos, formas linguísticas oriundas das mais diversas partes do Brasil. Vocês podem até voltar na primeira questão, que pode ser que vocês, da própria questão, do enunciado da questão, vocês consigam retirar essa resposta. E letra E, exaltar de forma especial a cultura popular regional, particularmente a representativa do Norte e Nordeste brasileiro. Não representa em especial uma cultura, né? Então, terminamos aí a semana 2 do PET 4 de língua portuguesa do terceiro ano. É uma semana bem tranquila.
espero que ao lerem, quando vocês lerem o resumo de Macunaíma, despertem a curiosidade de ler a obra inteira, porque realmente é uma obra muito divertida. Ela é divertida para ler, se eu não estiver errada, tem até um filme, né, baseado na obra Macunaíma, né, de Mário de Andrade, e por curiosidade, Mário de Andrade fala que ele escreveu essa obra em apenas 6 dias. Então, se vocês tiverem a curiosidade, se ficarem aguçados aí por lerem o resumo, procurem a obra inteira e leiam, vocês vão achar bastante interessante. Então, uma ótima semana para vocês, um forte abraço.